então, aí vem uma pergunta, e Paulo vai responder, como então podem os homens escapar da maldição e de uma vez por todas da condenação eterna? A única maneira é pela obra de Jesus Cristo. Primeiro, Paulo, olha só o que Paulo vai dizer aos Gálatas. Primeiro, o que Jesus fez? Cristo nos redimiu da maldição da lei. Gálatas 3,13. Jesus assegurou a nossa libertação mediante um preço. 1 Pedro 1,18. Que diz, não foi com prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, um cordeiro imaculado, sem mancha, incontaminado. Ele fez isso na cruz. Ele se tornou maldito na cruz, para que eu e você recebêssemos a bênção de Abraão. Isso é glorioso. O que eu fiz? O que você fez para ser abençoado em Abraão? Para analisar. Desse modo, a maldição da lei já não mais atinge aquele que nele crê. Não há maldição de lei alguma para aquele que crê. Segundo, como ele fez, como Cristo fez? Ele se fez maldição em nosso lugar. Isso aqui é glorioso demais. Olha só o que diz Deuteronômio. Vamos voltar lá para o Velho Testamento para você entender um pouco isso aqui. Deuteronômio 21, 22 e 23, capítulo 21, versículo 22 e 23, está escrito: se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. O que Cristo fez? Ele foi pendurado no madeiro. A analogia é muito clara. Da mesma forma que o corpo de um criminoso estava sob a maldição de Deus, assim Cristo pendurado na cruz sofreu o julgamento de Deus. Deus julgou Cristo. Jesus se fez maldição por nós, ou seja, Ele assumiu a punição e a condenação que era nossa. Ele carregou a nossa culpa e pelas suas pisaduras fomos sarados, diz Isaías 53, versículo 5. Quando Jesus está na cruz, o meu pecado e o teu pecado foi inserido nele. Ele que nunca teve pecado, Ele que sempre foi bênção, tomou a nossa maldição de pecadores. 2 Coríntios 5, 21, diz que Deus o fez pecado por nós. Jesus foi constituído ali na cruz como o pior bandido, o pior, sabe, tudo que você pode pensar. Por causa de mim, por causa de você. Nós merecíamos uma cruz. Mas Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz. Se eu e você temos paz hoje, é porque um dia Cristo morreu. Ele perdeu a paz na cruz, para que eu e você vivêssemos em paz hoje. Ele foi abandonado naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter os constantes cuidados do Pai. É grande demais. Cristo morreu em nosso lugar, sua morte foi substitutiva.
Por isso o transgressor pode ser perdoado. E aquele que não pecou foi contado como transgressor e deu a sua própria vida. Esse é o grande amor de Deus por nós. O que mais? Na cruz, olha só. Na cruz, a ira de Deus contra o pecado caiu sobre Cristo. Deus tratou Jesus na cruz como nós merecíamos. Jesus, ele provou a ira de Deus. Às vezes a gente costuma dizer que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não! Deus odeia o pecador. Está aí a prova. Jesus Cristo é a prova. Deus, Ele tratou Jesus como pecador. Ele despejou a ira em Jesus por causa dos nossos pecados. Deus ama nós que somos pecadores, porque Ele acabou com o Filho dele na cruz do Calvário, em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, nós cantamos aqui, para que pudéssemos viver a vida dele. Mas Ele foi fulminado naquela cruz por causa de mim, sem merecer. O Filho Santo de Deus. Deus colocou o seu coração na nossa miséria e não nos deu o que merecemos, a condenação eterna. Isso se chama misericórdia. Deus agora nos trata como só Cristo merece. Deus então nos dá o que não merecemos, a salvação eterna. Isso se chama graça. Como eu vou poder dizer que eu sou o vencedor, que eu venci, quando foi Ele que venceu? Quando foi Cristo que comprou-nos com seu sangue? Não há espaço para orgulho humano aqui. Deus, Ele acaba com o orgulho do homem. É por isso que buscar salvação em si mesmo. Uma pessoa que faz isso está fadada à condenação e não entendeu o Evangelho. Aí eu fiz algumas perguntas ali que vale para mim e vale para você. Você compreende o grande amor demonstrado na cruz? Você compreende a grandiosidade do problema do pecado? E a tão grande salvação realizada por Deus em Cristo na cruz do Calvário? Será que nós temos consciência da gravidade do pecado? Creio que foi Spurgeon que disse: não brinque com o pecado, porque o pecado crucificou o meu Senhor. O pecado faz divisão, separação entre nós e o nosso Deus. Aí John Stott diz isso aqui, ó. Se você quer uma definição do que é amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Você morreria por alguém? Eu talvez morreria por alguém, por alguns. Mas não peça a vida num filho meu, que eu não daria a vida num filho meu para morrer por ninguém. A obra da salvação é algo que extrapola a lógica humana.
É por isso que os homens, tantos, com tantos livros, com bibliotecas cheias de livros, não conseguem entender a simplicidade de um ato tão profundo. Profundo. Tudo isso descobrimos ao olhar para Jesus Cristo. O que devemos fazer hoje? Devemos nos arrepender de nossos pecados e crer em tão grande obra redentora. A salvação vem por aí. Quando você olha para você, que o Espírito Santo mostra para você que você é um pecador, que não há solução para você em você mesmo. Quando você cai em si e você vê, não, eu mereço condenação. É o primeiro passo para o camarada ser salvo. Quando ele vê que ele merece condenação. Quando ele reconhece que é pecador. Quando ele olha e diz, puxa, Jesus fez essa obra por mim. Ele crê no sacrifício que Jesus fez. Ele se arrepende dos seus pecados. E ele então, tem uma identidade com Cristo Jesus, como sendo o Cristo que morreu no lugar dele. E ele então recebe tão grande salvação. E aí nasce de novo. Os olhos são abertos. Para que Cristo fez? Já estou encerrando. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Primeiro, o propósito da morte de Cristo na cruz foi tornar disponível aos gentios a bênção de Abraão, a justificação pela fé. Segundo, é também mediante a fé no seu sacrifício que os que creem recebem o Espírito prometido. É claro que Cristo morreu por seu povo. É claro que o judeu que crê, ele será salvo. Não há diferença entre judeu e gentil. A Bíblia mesmo vai dizer isso. Não tem. Jesus cumpriu tudo na cruz. Ele satisfez a lei de Deus, a justiça de Deus e a santidade de Deus. A lei de Deus fala que o camarada é pecador. A lei de Deus serve para isso, ela é um espelho. Ela mostra que nós somos pecadores. E ela nos conduz ao Salvador, a Cristo. Ela mostra que eu sou um pecador e me mostra a necessidade de agradar a Deus. A justiça de Deus, Deus é justo, mas nós somos pecadores. A santidade de Deus, Deus é santo, mas nós somos pecadores. E daí? Jesus cumpriu tudo na cruz. Ele satisfez a lei, a justiça de Deus e a santidade de Deus. E por isso Deus então aceita os pecadores que creem. Por causa dos pecadores? Não! Por causa de Cristo! Cristo foi e sempre será Ele. O que mais? E for aqui? Acho que está só a conclusão. Passa para mim aí, fazendo um favor. Aí. Acho que acabou a pilha aqui. Gálatas para hoje. É inconcebível que alguém seja salvo pela graça de Deus e viva apoiando-se em obras, na lei ou na religião. Eis a razão da exclamação de Paulo. Ó Gálatas insensatos. Passa mais um. Acho que tem mais 2 slides só. Conclusão. O desafio dessa passagem é advertir quanto ao orgulho de pressupor que é possível ao homem estabelecer a própria justiça ou tornar-se aceitável a Deus por seus méritos. Isso é impossível. Mais um.
O pecador deve se arrepender e ir humildemente à cruz, crendo na obra redentora de Cristo. Só assim, por meio da fé, se alcança a justificação e, por consequência, a vida eterna. Fora de Cristo não há salvação. Pode passar mais um, acho que só tem mais isso. Outra advertência que o texto nos faz é quanto a nos deixarmos levar pela ideia de que se pode acrescentar alguma coisa à obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Tentar fazer isso é como dizer que o sacrifício de Jesus não é suficiente para nos salvar. E aí eu coloquei aquela palavra ali, né? Tetelestai. Jesus disse: a dívida foi quitada. A dívida foi paga. Esse negócio de pagar o preço para ir para o céu é errado, tá? Tem música que diz isso. Nossa, eu ouvi uma música aí de uma irmã aí que, meu Deus do céu, eu estou pagando o preço para ir morar no céu. Cara, não entendeu o evangelho. Se você está pagando o preço para ir para o céu, tome cuidado para você ir para outro lugar. Porque o preço para o céu já foi pago por Cristo. Nós temos que crer nele, amém? É por isso, meu irmão, que a honra, a glória é toda de Cristo, é toda de Deus. Porque a vida cristã é graça, como diz Dr. Martin Lloyd Jones. É graça do início ao fim. Eu faço uma pergunta para você. Quem sustenta você salvo? Você está salvo, amém? Mas quem que sustenta você salvo? Já pensou se fossem as nossas obras? Já pensou se eu acordasse e falasse assim, agora eu vou ter que batalhar, hein? Para continuar salvo. Uma pessoa dessa não descansa. Uma pessoa dessa vive em paranoia muitas vezes. Ele peca, ele vive num terror, sabe? De que, nossa, agora eu estou perdido. É claro que se pecar, tem que se arrepender e tem que ir aos pés de Cristo. E Cristo perdoará. Mas nós somos salvos pela graça. E somos sustentados pela graça. Quem nos mantém salvos é o próprio Deus. Eu não durmo salvo e acordo perdido. Não, eu durmo salvo e acordo salvo. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Amém, então. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Ó Deus, em primeiro lugar, pela tua soberania, pela tua grandeza, pela tua majestade. Ah, Pai, é tão bom poder falar contigo. É tão bom, Senhor, ter sido justificado pelo Senhor. O Senhor sabe que nós não merecemos. Ó Deus, mas aprove a Ti, Senhor, nos alcançar. E que obra que o Senhor fez. Ah, Deus, tudo que nós fizermos nessa vida, tudo que nós prometermos fazer, jamais, Deus, será grandioso, Pai, como tudo aquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário. Obrigado por Jesus. Obrigado por tão grande sacrifício. Obrigado, Deus, por nos tornar benditos em Abraão. A Deus, saber que a bênção dele chegou até nós por causa do descendente Jesus Cristo. Ah, Pai, leva-nos a viver nessa perspectiva, Pai, da grandeza daquilo que o Senhor fez, Pai. Oh Deus, um único sacrifício, Pai, na cruz do Calvário. O Senhor tem condições de perdoar pecadores que creem, que se voltam ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, a entender que essa obra foi perfeita.
Não há nada que possa acrescentar a isso que o Senhor fez. O Senhor fez algo, Pai, perfeito. Jesus satisfez a tua justiça, Pai. Jesus satisfez as exigências da tua lei. Jesus satisfez a tua santidade. E agora, em Jesus Cristo, o Senhor nos vê santos, justos, por causa dele. Ah, Deus, como é glorioso, Pai, sabermos que nós vamos viver aqui na terra, que nós vamos, Deus, discursar sobre esse grande acontecimento que o Senhor fez. Oh Deus, dá-nos graça para anunciar as virtudes de Cristo. Oh Pai, que nos transportou do reino das trevas para o reino da tua maravilhosa luz, Pai. Ajuda-nos, Deus, a pregar essa mensagem da cruz, o Evangelho, a pessoa bendita de Jesus Cristo, Pai. Ajuda-nos, Deus, a viver de tal maneira que olhemos para Cristo e o seu sacrifício todos os dias, e que jamais, Deus, nós venhamos a nos orgulhar, Pai, porque não foi, não será o que nós vamos fazer, mas o que o Senhor fez naquela cruz. É o teu Espírito Santo, Pai, que atua em nós hoje. É o teu Espírito que nos leva para o Senhor. É o teu Espírito que nos faz orar. É o teu Espírito que nos leva para a palavra. É o teu Espírito que nos leva para a igreja. É o teu Espírito que nos leva a uma comunhão. Não é obra nossa, é do Senhor. Obrigado, Pai. Continua o teu agir nas nossas vidas. Continua, Pai, oh Deus, falando conosco, levando-nos ao quebrantamento, Deus, a entender que nós somos miseráveis pecadores, alcançados e salvos pela tua graça. Obrigado, Senhor, por tudo, Deus, no nome santo de Jesus, e para a tua glória, nós assim oramos, Deus, no nome de Jesus.